Muito bem, aqui no livro de Mateus 6:9, nós temos as palavras escritas em vermelho, porque foram ditas pelo próprio Senhor Jesus quando aqui esteve. E no versículo 9, Jesus, ele no Monte das Bem-aventuranças, ele ensinou ali os seus discípulos como orar. E ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ponto. A partir de hoje, você vai ver a oração do Pai Nosso com outra visão. Por quê? Muitas vezes a pessoa, mecanicamente, ela faz a oração do Pai Nosso porque todo mundo aprendeu desde criança. Desde criança, você, bem penso eu, aprendeu a fazer a oração do Pai Nosso. Muitos chamam de reza, e outras rezas também. Mas o Pai Nosso, todo mundo conhece. E de repente, mecanicamente, nós oramos o Pai Nosso e não percebemos que o Pai Nosso é o modelo da oração que nós devemos fazer todos os dias, não apenas repetindo essas mesmas palavras, mas o conteúdo que ela passa. Eu dividi aqui em 6 partes, põe a primeira, só para nós explorarmos, entendermos o conteúdo, a mensagem que o Pai Nosso transmite para todos os ouvintes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro, Deus, ele só é Pai daqueles que o aceitaram e foram lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. Lá no livro de Tiago, se não me falha a memória, 4, fala que aquele que não obedece a Deus é filho da desobediência, não filho de Deus. O próprio João, lá em 1 João 3, diz: filhinhos, não vos deixeis enganar. Quem é de Deus, pratica a vontade de Deus. E ele diz: Satanás pecou desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Do diabo. Então, muitas vezes a pessoa diz: Pai Nosso, mas Deus não é o Pai dela, porque ela não aceitou Jesus Cristo e não foi lavada pelo sangue do Senhor. Ela é criatura de Deus, mas ainda não é filha de Deus. Porque eu só sou adotado por Deus, eu só sou aceito por Deus quando eu me deixo lavar, redimir. Olha só, o plano de Deus foi: eu vou redimir o ser humano, vou resgatá-lo das trevas para a luz de volta. E a única forma é através do meu Filho Jesus Cristo. Então, se eu não aceitei Jesus na sinceridade e não me arrependi, por incrível que pareça, eu vou dizer Pai Nosso, mas Deus não é o meu Pai. E ali diz que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando que eu santifico o nome de Deus? Quando eu me separo para Deus. Porque hoje em dia todo mundo diz que é de Deus. Ninguém vai dizer que é do diabo. Você acha? Por mais que a pessoa viva uma vida conscientemente errada, ninguém vai dizer assim: eu sou do diabo. Só se a pessoa realmente serve a Satanás. É satanista, declarada de: não, eu sou do diabo, porque eu sirvo o diabo. Mas o ser humano aí fora, que é religioso, normalmente diz: não, eu sou de Deus. Mas ele não santifica o nome de quem? De Deus em sua vida. E santificar o nome de Deus
Não é eu ficar falando de Deus, 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 não. É eu me separar para esse Deus. É eu fazer valer a palavra dele na minha boca. E não é Deus que me separa, ele me chama. Mas quem se escolhe, quem se separa sou eu. Quando eu largo aquele pecado, aquela má companhia, aquele vício, quando eu me coloco no caminho de Jesus, nego a si mesmo, tome a minha cruz e sigo. Então, primeira parte do Pai Nosso. Deus tem que ser verdadeiramente meu Pai, e eu tenho que me separar para quem? Para Deus. Põe a outra parte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos que muitas pessoas, quando oram, esquecem desse detalhe. Que na minha oração, primeiro eu tenho que orar e colocar minha oração dentro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, pedi, pedis e não recebestes, porque pedistes mal para esbanjar a vaidade, os prazeres. Às vezes, há quem peça coisas absurdas para Deus. Eu já vi pessoas pedirem coisas absurdas, que Deus nunca vai lhe responder, porque são pedidos egoístas, completamente egoístas. Pessoas que querem conquistar algo para esfregar na cara dos outros, para provar para ir para A, para B, que ela é a pessoa. Pessoas que querem se vingar, pessoas que querem dar o troco, pessoas que querem que alguém perca, que alguém se dê mal para ela se dar bem. Bem, de repente você pensa, pastor, quem iria pedir isso? Ah, você não faz ideia. Tem gente que pede até o marido dos outros. Tem gente que os pedidos são os mais absurdos possíveis. Porque a pessoa está cega. Que Deus não vai destruir a vida de ninguém para fazê-la feliz. Ou feliz na carne, né? Porque a felicidade verdadeira começa de dentro para fora. Mas os momentos de satisfação não quer dizer felicidade. Primeiro, o meu pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E quando eu pedir qualquer coisa a Deus, eu tenho que ter consciência e depois, no finalzinho, dizer, Senhor, eu estou pedindo isso, mas o Senhor sabe que eu não estou pronto para isso. Se não é hora que isso não aconteça, que seja feita a tua vontade. Porque há coisas que você não está pronto para receber, nem eu. Há pessoas que não podem entrar agora na tua vida. Infelizmente, tem gente que não quer esperar, não quer ter essa disposição de colocar isso na mão de Deus. Ela quer do jeito dela. Por isso que, tratando-se de algumas áreas, principalmente a sentimental, há aqueles que não querem esperar em Deus, quer lá dar o jeitinho e arrumar alguém à sua maneira. Então se coloca em julgo desigual, que é o incrédulo, ou se relaciona com uma pessoa que tem problema de caráter, ela não está querendo que seja feita a vontade de Deus, ela quer a vontade dela, eu quero logo, eu quero agora. Se precipita, sofre, perde, dá tudo errado, perde 5, 10, 15, 20 anos, quando não perde até a vida. Porque tem gente que quer as coisas do jeito dela. Além de ter o pedido mal, tem aqueles que não querem se colocar à disposição de Deus. Então você pode pedir o que for, não tem nada de errado. Mas há coisas que não é hora, não é tempo. Se aquilo vier agora, se você entrar naquilo, ou se isso acontecer, vai ser a sua ruína. Porque você não está pronto. Aquilo é bom, mas você não está pronto para aquilo. Então, Senhor, que seja feita a tua vontade. Com respeito à minha família, eu sei que você quer o bem deles, mas não esqueça, você pode pedir o que for para eles, mas não esqueça que eles só vão se converter quando eles descerem e reconhecerem que precisam de Deus. Então, até lá, existem coisas que vão afastá-los de Deus. E não há nada de normal, não há nada de errado você pedir que eles sejam abençoados. Mas você não pode esquecer de dizer, ó Senhor, mas que seja feita a tua vontade.
se isso vai afastá-lo, se isso vai distanciá-lo, então que isso não aconteça. Que seja feita a tua vontade e não a minha vontade egoísta. Terceira coisa, põe aí. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem conhece a palavra sabe que essa mensagem está enquadrada no episódio do deserto, quando Deus mandou literalmente o maná, que era o pão, diário. E Deus dava ordem para o povo: colham e comam o que é necessário. Não guarde para outro dia, porque no outro dia eu vou providenciar de novo o maná. E no sexto dia, que era a sexta, Deus mandava eles colher em dobro, porque no sábado não viria. Mas Deus deu uma ordem. Nos dias que eles tinham que colher apenas uma porção, Deus disse: não guarde para o dia seguinte, porque se guardar vai dar bicho e vai cheirar mal. E pessoas que não confiavam, guardavam seguras e realmente dava bicho e cheirava mal. Mas quando Deus dizia, no sexto dia, guardem, porque no dia seguinte, ao sábado, vocês vão colher, eles guardavam e não cheirava mal. Significa dizer que Deus é provedor. Significa dizer que, por mais ansioso, entenda, eu tenho que trabalhar? Sim. Eu tenho que ter um projeto? Claro. Quem não sabe onde quer chegar não vai a lugar nenhum. Eu tenho que ter uma meta? É óbvio. Se eu tenho uma meta, eu vou lutar por isso. Mas eu tenho que ter consciência que, como a semente que se planta hoje e tem um tempo para colher, as coisas não vão acontecer da noite para o dia. E por mais ansioso que eu esteja, para que alguma coisa aconteça, essa ansiedade só vai me fazer mal. Por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber. Olha para os lírios, olha para os pássaros. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então a primeira coisa é uma comunhão com Deus. E as outras coisas a gente vai lutar em segundo plano, mas elas serão acrescentadas. Deus é provedor, e Ele provê em tudo, não só o pão, comida. Deus provê na saúde, Deus provê em tudo. Confie, não seja uma pessoa desesperada, querendo: pastor, o que tem que fazer para acelerar? Não, só faz a tua parte com Deus, que o pão nosso vai chegar a cada dia. Coloca a quarta frase aí. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é uma das partes do Pai Nosso que poucas pessoas observam quando oram ou quando rezam. Por quê? Eu não mereço o perdão de Deus, porque não foi Deus que me ofendeu. Eu que ofendi quem? Deus. Fui eu quem desrespeitei, fui eu quem desobedeci, fui eu quem dei as costas, fui egoísta, ingrato. Mas mesmo eu errando, Deus me perdoou. Mesmo não merecendo, Ele enviou o próprio Filho para pagar pelos meus pecados. Mesmo não sendo digno, Ele me aceitou pelo lavar regenerador do sangue de Cristo. Poxa, se eu prejudiquei Deus, se eu fui contra Ele e Ele me perdoou e me aceitou, por que eu não posso fazer o mesmo com o meu semelhante? Porque o argumento de muitos que não querem perdoar é: fulano me prejudicou. Ué, mas em relação a Deus não é o mesmo? Não fomos nós quem ofendemos Deus? Quem decepcionamos Deus? Ele não nos ofereceu perdão? Por que então que nós não podemos fazer o mesmo? Porque, infelizmente, o ser humano, na sua natureza adâmica, é egoísta, é vingativo, quer dar o troco. E, às vezes, da boca para fora até perdoa, mas exclui aquela pessoa, vive julgando ela, despreza, porque de repente é isso que acontece. De repente você diz que perdoou teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu vizinho, sei lá, mas você
despreza, joga na cara da pessoa, você exclui a pessoa, mas você diz que perdoou. Mas quem perdoa? Imagine, se Jesus me perdoa, mas ele me diz assim, olha, eu te perdoo, mas você não vai entrar no céu, não. Eu te perdoo, mas você não vai entrar no céu porque o que você fez não se faz. Não, quem perdoa, perdoa. Quem perdoa dá uma nova chance. Claro, entenda, é óbvio, quem é maduro espiritualmente tem consciência. O primeiro salmo é, bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, nem senta à roda dos escarnecedores. Perdoar não é eu conviver com a pessoa. Perdoar não é eu trazê-la para perto e ter intimidade, porque há pessoas que não têm o que dar para mim, não são boas companhias. Mas excluir, desprezar e deixar claro isso. Jogar na cara, de repente até humilhar a pessoa. Isso não é atitude de quem diz perdoar. Então, de repente você precisa oferecer o perdão verdadeiramente, não da boca para fora. Coloca aí o 5º item, por favor. E não nos conduza, não nos deixes, cair a tentação, mas livra-nos do mal. Se você julga, porque o pecado, é claro, existem erros que acontecem no calor da emoção, no calor da raiva, da ira. Você fala o que não deveria, você age como não deveria, você trata uma pessoa de uma forma que não deveria. Mas ali, prontamente, o Espírito Santo mostra para você que você foi exagerado. Você deixou com que suas emoções falassem mais alto. E você pede perdão, reconhece e procura mudar naquilo. Só que o pecado, ele nunca é uma coisa assim da hora. Normalmente, o pecado, como diz ali, não nos conduz. É uma tentação. A Bíblia diz lá em Tiago que o pecado primeiro atrai, seduz e depois ele dá luz. Primeiro ele atrai a pessoa, seduz. Então, é um pensamento, é um desejo, é uma cobiça, é uma vontade, é uma sugestão. A pessoa vê, olha, ouve, pensa e começa a avaliar, começa a aceitar. E é claro, o tentador, que é Satanás, que sugeriu, que ofereceu, que mostrou, fica observando a reação, a pessoa dá ocasião para aquele desejo, dá oportunidade para aquilo, continua olhando para aquilo, continua se inclinando para aquilo, e é óbvio, é claro, que ela vai cair no adultério, ela vai cair no roubo, ela vai cair na mentira, ela vai cair em alguma coisa que ela foi seduzida e se deixou levar. Então, se você é uma pessoa que diz, pastor, eu estou caindo, eu vivo caindo em tentação, porque eu não consigo. Guarde a palavra de Deus que diz que não há pecado que seja maior do que nós. A Bíblia diz que junto com o pecado, Deus provê livramento. Salve se quiser suportá-lo. Então não existe tentação mais forte do que eu. Existem tentações que eu me deixei seduzir, atrair e me entreguei a ela. Então pede força a Deus. E como que você faz para purgar isso da tua vida? É só você ver que o pecado não é teu amigo. O pecado é teu inimigo. Por mais que ele pareça prazeroso, traga uma boa sensação, ele está te destruindo tua comunhão, impedindo de você ser templo do Espírito Santo e fazendo com que você não tenha direito da vida eterna. Ele é o pior inimigo, esse vício, essa mania, essa fraqueza, esse sentimento é o pior inimigo. A partir do momento que você vê o pecado como teu pior adversário, teu pior inimigo, você vai ter ódio dele, não prazer nele. E você vai fugir dele. Então, se você está a viver alguma coisa que você julga ser demais para você, peça a Deus que não te deixe cair em tentação.
Peça a Ele que te ajude a vencer isso. Porque enquanto você continuar caindo em tentação, você tem sua salvação comprometida. Põe a última frase. E termina dizendo: porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Veja que um dos erros que mais acontece no nosso meio é a pessoa esquecer de onde Deus tirou ela. Quando eu e você chegamos até Deus, até a fé, nós éramos a ovelha desgarrada, que saiu do rebanho, se perdeu, se feriu, ficou toda suja, cheia de espinhos, e o pastor, que é Jesus, foi lá, buscou aquela ovelha, trouxe de volta, limpou, cuidou, sarou as feridas, colocou ela de volta no rebanho, ela ficou gordinha, bonitinha, nos pastos verdes, e depois a pessoa esquece de onde Deus tirou ela e onde ela está. E ela esquece de fazer o que nós acabamos de ler, porque teu reino, poder, a glória para sempre, amém. Ela esquece que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está acima de tudo, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Tem gente que, infelizmente, está esquecendo de onde Deus lhe tirou, quando no princípio da sua fé fazia o melhor para Deus. Seja você quem for, você fazia o melhor nas suas orações, você fazia o melhor no seu jejum, você fazia o melhor nas suas ofertas, você era uma pessoa solícita para servir a Deus, mas o tempo passou, você esqueceu que você não tinha nada, e hoje que você tem, você acha que está dando muito para Deus. Infelizmente, há pessoas que elas só estão, felizmente, elas só estão onde estão, só tem o que tem, graças a Jesus. Mas, infelizmente, elas esqueceram que quando elas entraram por aquelas portas, elas não tinham nada, elas não eram nada, estavam humilhadas, doentes, enfermas. Mas hoje, elas não reconhecem isso. De repente, o mal diz assim: não, você é boa demais no que tu faz. Mas você fazia isso a vida toda e não dava certo. De repente, o mal diz assim: mas você conseguiu, porque afinal você levanta cedo e dorme tarde. Pois é, mas você levantava cedo, dormia tarde e não tinha nada. Cuidado, não deixe com que o seu eu, o seu ego, leve você a achar que nós somos autossuficientes, que não precisamos desse rei, que não precisamos dessa glória, que é a misericórdia, que não precisamos do Senhor. Não, glória sempre a Ele. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Se não fosse o Senhor, eu nem aqui estaria. Ó Jesus, eu não tenho dúvidas que se não fosse o Senhor, eu já estava morto. Deus, tenha misericórdia, não deixe o meu coração se elevar e eu achar que eu sou alguma coisa, que eu tenho alguma coisa, que eu posso. Veja que tem pessoas que basta a vida delas melhorarem, se tornam arrogantes. Basta comprar um carro melhor do que o outro, são arrogantes. Acham que são melhores que a outra. Aí basta vir um vírus e prova que aquela pessoa não é o quê? Absolutamente nada. Basta um vírus invisível para colocar ela na consciência de quem ela é. Sabe quem você é? Você não é nada. Não, mas olha lá meu diploma. Com diploma ou tudo, vem cá que eu vou te pegar. Mas olha meu carro, olha a minha casa, olha o que eu conquistei, olha o meu legado. Com casa, com carro, com legado, vem cá que eu vou te pegar. E ela, como qualquer outro ser humano, que não tem metade do conhecimento, metade dos bens, metade da capacidade humana, ela está sujeita à mesma condição, a mesma. E olha, é tão incrível que é a mesma condição, a condição de ficar de lado e a condição de ser sepultada como todos os demais, provando que nós não somos o quê? Nada. Então não se eleve o seu coração, reconheça que toda glória, todo poder é para Ele. Amém? Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Sirva a Jesus.
nós entendemos que o nosso desejo de crescer é para que Ele apareça. Porque se eu professo uma fé em Jesus Cristo e vivo uma vida miserável, quem vai acreditar que esse Deus é vivo? E é uma questão de inteligência. A pessoa diz, Deus é tão bom, mas a vida que você está vivendo. Deus é tão grande, mas olha como você está. A pessoa não vai acreditar que a minha fé é verdadeira, que o meu Deus é vivo. Por isso que nós temos que ter uma vida que seja sal, luz, para que o mundo conheça o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas não para que a gente venha bater no peito e dizer, eu sou. Nós não somos nada. Só estamos aqui pela sua infinita misericórdia. Então, todas as vezes que você orar, você vai lembrar desses 6 itens importantíssimos. Graças a Deus.